Ela está chegando, G Marques. Você acompanha agora na sua Jornal FM G Beleza com você. Administração, marketing, vendas, histórias empreendedoras e liderança. Todas as tendências do empreendedorismo em seu G Beleza com você. Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais um programa G Beleza com você. Eu sou a G Marques, eu sou consultora e mentora de negócios para gestão de salões de beleza. Estou comunicadora aqui na casa, na Rádio Jornal, onde eu tenho um podcast todas as quintas-feiras. Também falo de empreendedorismo às 20 horas. E o G Beleza com você, também todas as terças-feiras ao meio-dia, ao vivo. E sempre trago um tema muito legal para você que empreende, para você que quer começar nessa trajetória empreendedora e quais os caminhos que a gente vai trilhar. E eu vou mostrar junto com você, para você ter mais facilidade e não passar tanto perrengue como a maioria. E o tema de hoje é como a inteligência artificial e o marketing digital podem ajudar no seu negócio local. Eu trouxe um especialista aqui no assunto, que é o Lucas Nunes. É um querido, um amigo de muitos anos e tem a agência Bípede Digital. Ele é estrategista, marqueteiro e, enfim, tudo um pouco, né, Lucas? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Gostaria que você se apresentasse para a audiência, fique à vontade. Tudo bem, Gê? Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite. Cada vez que eu venho aqui eu fico mais orgulhoso de você. Muito legal. Virou comunicadora mesmo de vez. É muito legal. Estou. Bom, como você falou, né, eu trabalho com marketing já há 8 anos, né? Na verdade faz até mais tempo, mas há 8 anos que eu tenho a Bípede e a gente faz esse trabalho com estratégia de negócios locais, a gente chama de Inside Sales, né, que tem a equipe interna de vendas, trabalha com gestão de tráfego, que agora é um termo bem mais comum aí para o mercado. Verdade, então esse é o trabalho que a gente tem feito lá e as inteligências artificiais estão dominando cada vez mais isso, assim. Então adoro poder falar de tecnologia, acho que vai ser legal para a gente conversar. Ô Lucas, assim, um receio que a grande maioria das pessoas tem, né, com essa febre da inteligência artificial e nesse mundo da internet que a gente começou você está há bastante tempo, eu acompanho vários infoprodutores há bastante tempo também, porque eu gosto do tema, mas a gente sabe que a pandemia nos jogou, né? A grande maioria dos empresários e empreendedores se viram tendo que entender de um pouquinho de cada coisa, né? Então agora com a chegada da inteligência artificial, a gente sabe o quanto vai melhorar os negócios, não só negócios locais, mas todo o mercado de forma geral. Mas existe um mito aí, que eu acho que é mais mito do que verdade, que as pessoas falam assim, mas vai tirar emprego de muita gente? Eu vou deixar de produzir? Qual que é a tua visão em relação a isso? Olha, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, né? Quando a gente fala de tecnologia, de fato, eu entendo o susto das pessoas, porque as coisas mudaram muito rápido. Pegando por esse gancho da inteligência artificial, por exemplo, do ChatGPT, que é o que ficou mais conhecido recentemente. Eu lembro que eu tinha um amigo que eu não via desde... Eu vi ele ali em janeiro, mais ou menos, e aí depois a gente ficou um tempo sem se ver, a gente foi se ver em abril. Em janeiro, a gente nunca tinha falado sobre o assunto. Em abril eu usava todos os dias. E ele também. Então, foi muito rápido. E eu entendo que isso possa assustar. Porque a gente precisa parar para olhar as coisas para usar com calma, né? Sim. Agora, em relação a empregos e em como as coisas funcionam, eu acho que a gente passa por essas mudanças ao longo de toda a história da humanidade. Verdade. Né? Se você for parar para pensar, existia lá o emprego de alguém que acendia um poste, por exemplo, com uma lamparina. Com a energia elétrica, com a lâmpada elétrica, a gente não precisou mais dessa pessoa. Só que, ou por exemplo, quando veio o Netflix, as locadoras de vídeo foram cada vez mais se extinguindo até acabar. O que acontece é que a gente precisa realocar as pessoas mesmo em outros postos de trabalho. Isso acontece. O que assusta da inteligência artificial e de tudo que está acontecendo é de fato de ser muito rápido. Isso de fato é um susto válido, tá? Eu acho que a gente tem que parar para pensar nisso mesmo, é uma coisa que a gente tem que discutir. O que não quer dizer que a visão mais pessimista é a certa, como, o mundo vai acabar, as máquinas vão tomar conta, a gente vai se adequando, né? Eu acho que a gente tem que discutir sobre o assunto,
cobrar também de governos e de instituições para que a gente possa ter as pessoas em postos de trabalho diferentes, que as pessoas possam estar capacitadas para lidar com o assunto. Mas de fato, o nosso trabalho está mudando. Como eu falei, de janeiro para abril desse ano, meu trabalho era outro, porque eu tinha uma inteligência artificial ali de geração de texto que me ajuda todos os dias. E a gente precisa se adaptar o mais rápido possível. E eu tenho certeza que tem outras 1000 coisas que eu não faço, que já tem gente fazendo. Então, olha, é uma adaptação muito rápida, né? Eu digo por mim, porque na mentoria que eu dou para os meus clientes, donos de salões, gestores de salão de beleza, no meu caso, eu uso muito. E eu percebi que eu deixei de procrastinar muita coisa. Material que você precisava produzir, que você precisava digitar. É claro que existe uma automação, uma facilidade, né, que facilita muito o nosso dia a dia, de você ter que ficar lá digitando. Cara, o negócio vem pronto e você faz umas adaptações, né, um conhecimento que você já tem sobre o tema, né? Você precisa ser um especialista naquilo, mas facilita muito a nossa rotina do dia a dia. Para mim, melhorou muito e mudou muito a minha visão. Para mim também. Eu uso o dia todo, assim. O dia todo. Mas uma coisa que eu tava pensando até, né, como você me convidou, e eu fiquei pensando, poxa, o que a gente poderia conversar sobre o assunto, assim, até de maneira inicial. Sim. E eu acho que uma coisa que eu vejo as pessoas falando, porque a gente se assustou com o ChatGPT. Foi o primeiro coisa que deu aquela assustada, assim. Sim. Mas se você for parar pra pensar, a gente já usa inteligência artificial na nossa rotina faz um tempão até. Eu arrisco dizer que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui já usa inteligência artificial quase todos os dias aí há 3, 4 anos. Por exemplo, o Waze, que é o mapa no celular ali, onde todo mundo usa o GPS, ele já é uma inteligência artificial. A primeira vez que eu atestei a inteligência do Waze, eu tinha um compromisso ali aqui em Campinas, no Alphaville. E era basicamente, eu sabia o caminho, mas eu fui com o Waze pra ter certeza ali. E aí, ele começou a me pedir pra ir pra outro caminho. Eu falei, faz sentido, o negócio é ali na frente. Aí quando eu cheguei, tava trânsito. Aconteceu isso comigo quarta-feira passada de novo. Eu decidi não obedecer o Waze e eu peguei outro trânsito. Então, pra piorar, eu não aprendi, né? Porque eu deveria dar mais ouvidos pra inteligência artificial ali do Waze, que já tá sabendo como que eu posso desviar meu caminho. Isso está incorporado já no nosso dia a dia há quanto tempo? Que a gente usa GPS, usa o Waze, usa o Google Maps, e são inteligências artificiais. O que eu acho que as pessoas às vezes confundem é que parece que a inteligência artificial ela é um super-humano. E não é bem assim. A inteligência artificial ela é muito boa para fazer uma tarefa muito bem feita, muito melhor que um humano. Então, por exemplo, o Waze é muito melhor do que eu para decidir que caminho fazer. Mas só isso. Ela não é boa em mais nada. Sim. Né? O ChatGPT é muito bom para escrever textos com coesão, mas é só isso, ele não é bom em mais nada. E é isso que é muito importante, a gente poder usar, mas ele não substitui 100% ainda. E acho que a gente está muito longe disso, de substituir um ser humano com a perfeição de tudo que um ser humano pode fazer, sabe? Para você que está nos assistindo aí no Facebook, no YouTube, ou ouvindo pela rádio, quiser mandar uma mensagem via WhatsApp pro Lucas, aproveitar que ele está aqui ao vivo, 3318-2454. E quero também agradecer aos patrocinadores, que é a Simone Roldan, Moda Sustentável, que é uma empreendedora que eu admiro muito, e tem um espaço ali na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, 387, que ela trabalha com sustentabilidade e também promove vários eventos ali no espaço dela. E se você tem alguma peça, uma bolsa, um sapato, que você quer desapegar e ajudar a sustentabilidade, dá um pulinho lá na Simone Roldan. E também a Superótica São José em Indaiatuba, que está há 54 anos no segmento de ótica. Está aqui em Indaiatuba, ali na rua Bernardino de Campos, 560 Centro. E o Espaço Forma, que é o spa do seu cabelo, que são tricologistas que atendem no local, entendem tudo de rarefação, queda de cabelo, patologias de couro cabeludo. Elas estão ali na rua 5 de julho, 707 Centro, e trabalham com produtos Granda, que é produtos nacionais, com uma tecnologia assim absurda. O Celso, que é o dono da marca, é um verdadeiro estudioso sobre o assunto. Ô Lucas, tira uma dúvida agora em relação a... Vamos falar um pouquinho de marketing digital. Eu lembro como se fosse hoje, que em 2014 a Ana fazia uns trabalhos para mim, a Ana Tex fazia um trabalho de mídias sociais. E lá atrás, em 2015, ela já falava em gestão de tráfego. E a gente tinha uma resistência, porque é o seguinte...
A gente era acostumado a comunicar e a vender o nosso produto de uma forma. Aí vem alguém e fala o seguinte, não, cara, o mundo está mudando e agora a tendência é essa. E hoje, eu acho que a grande maioria dos seus clientes fazem tráfego pago e sabem o que é o termo. A gente falava lá atrás desse termo e ninguém sabia o que era, né? E até para não confundir tráfego com tráfego, né? E hoje a grande maioria faz, você orienta ou ele já vem com esse pedido? Lucas, eu preciso vender mais, como que eu faço? Hoje já vem. Já é mais comum o cliente saber o que é tráfego pago. Porque, na verdade, todo mundo sempre fez mídia, né? Todo mundo sempre fez revista, jornal, rádio, TV... E até o termo agência, ele vem disso, né? Porque as agências, elas lucravam, elas ganhavam dinheiro com esse formato. Ela tinha o cliente precisava veicular lá um determinado anúncio. Você nem imagina, vou interromper você um pouquinho, o tipo de comunicação que eu fazia na época. Em jornal, revista, eventos internos e externos, muro, propaganda em muro, que eu ajudava uma ONG, propaganda em muro, e eu anunciava aqui na Rádio Jornal de Indaiatuba, no programa da Idil, que era AM. Pois é, saudades da Idil, né, inclusive. Nossa, nem fale. Uma grande querida, uma grande amiga. E assim, era as armas e as ferramentas que nós tínhamos na época, né? Exato. E funcionava. Super. Funcionava, porque era onde as pessoas colhiam informação, onde a gente... E na verdade não quer dizer que não funciona, tá? Esse é um ponto bem importante também. Porque, beleza, você entrou no assunto do tráfego pago, acho que o que pega hoje, assim, é que o anúncio para a internet, ele ficou muito mais barato para o empresário, para a empresária. Esse é um ponto. E por que ele é mais barato? Se eu veiculo hoje um anúncio no outdoor, por exemplo, quer dizer que o outdoor não funciona? Não, o Lucas não está dizendo, viu, gente, que o outdoor não funciona, não é isso. Mas o outdoor, ele vai ter um problema em relação à internet, que é a mensuração. Então eu não consigo saber exatamente quantas pessoas passaram na frente do outdoor, até isso dá para saber, mas quantas pessoas efetivamente olharam, por quantos segundos elas olharam, se elas entenderam a informação ou não. Eu não consigo saber se elas tomaram alguma atitude depois de ver aquele outdoor ou não. Quantos chegaram através do outdoor na tua empresa para comprar? Também é mais difícil, dá para mensurar, existem técnicas, mas é mais difícil. Sim. E quando a gente fala de internet, a gente consegue mensurar tudo isso. Aí a gente tem duas melhorias com isso. A primeira é o fato de mensurar me faz analisar que tipo de coisa funciona mais ou menos. Então eu faço lá um anúncio com a G com o fundo cor-de-rosa e outro com a G com o fundo azul. Sim. Eu faço um anúncio com o meu salão, vídeo, a fachada, exatamente, uma foto, eu vou fazendo testes e aí eu começo a entender o que funciona melhor. Esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa que para mim é o que mais importante, que eu acho que as pessoas às vezes não param nem para pensar muito, a gente falou de inteligência artificial. As ferramentas de anúncio, o Meta, que é o Facebook, o Instagram e o Google, eles são inteligências artificiais de anúncio. E o papel delas é, entendendo o que mais está funcionando, encontrar pessoas parecidas com as que já engajam com aqueles anúncios. Então ele vai aprendendo, existe um aprendizado de máquina ali sobre, olha, se você está me dizendo que quem clicou nesse determinado botão, tomou determinada ação, comprou ou falou com você ou tomou ação que virou seu cliente, então ele vai começar a encontrar pessoas com comportamento parecido com quem já é seu cliente. Isso, para quem está anunciando, fica muito mais barato, né? Porque ele consegue ali não é que é mais barato que ele vai colocar menos dinheiro, talvez ele coloque mais dinheiro, mas ele vai aproveitar melhor aquele dinheiro. Essa é a questão. Olha, é engraçado, porque existe uma ferramenta, um conhecimento, né? Eu tenho uma amiga que hoje ela está no digital, mas ela vende o negócio local. Ela tinha marcenaria em Sorocaba e hoje ela ensina donos de marcenaria, gestores, a vender mais usando a internet. E é engraçado que quando ela entrou, ela foi aluna da Ana também. Ela falava assim, cara, ela começou a curtir vários anúncios, né? E começou a aparecer anúncios daquele interesse para ela com mais frequência, mas ela não entendia aquilo. Ela falava assim, e o curso na época era muito... O celular tá me ouvindo. Era né? muito caro. Ela falava assim, não, eu acho que é um sinal de Deus. Eu acho que eu vou comprar esse curso, porque realmente começa a estudar e a entender o seu comportamento. Sim. Foi muito legal, eu lembrei dela disso. Tá, um beijo, querida. Na verdade, muita gente acha isso ainda, né? Que aquilo tá te perseguindo, que o celular tá ouvindo, ou que é um sinal divino. E na verdade o que tá fazendo só a gente chama no marketing, o termo técnico é traquear, né? Que vem do track, em inglês, que é a gente poder ali acompanhar o cliente, o usuário, pela jornada dele de compra, né? E isso dá pra fazer. E uma coisa, G, que é muito legal, assim, que eu gosto muito de vir aqui,
é que quando eu venho aqui, eu sei que eu estou falando para pequenos negócios, para negócios locais, e você até enfatizou isso no começo. Sim, sim. E é uma coisa que eu tenho até como propósito, assim, às vezes a gente acha que, usa termos em inglês, tá falando de inteligência artificial, de anúncios e tudo mais, parece uma coisa para grandes empresas. E no fim, o meu papel é aproximar tecnologias para pequenas empresas também. Então, às vezes a pessoa acha que só porque ela tem um pequeno negócio, ela não consegue usar uma tecnologia relativamente avançada até, e que dá para usar. Você consegue fazer na sua loja, no seu salão de beleza, um anúncio que vai perseguir ali o cliente pela jornada, vai fazer ele achar que o celular está ouvindo. Verdade. Porque, e são técnicas que para um gestor de tráfego é até relativamente simples, mas que eu sei que para a maior parte do público que está ali anunciando não é. Verdade. Então, o nosso papel também é esse, é aproximar essas tecnologias do usuário comum ali. Por isso que a escolha do tema e a escolha dos convidados é realmente pensando nesse empreendedor local, Lucas, que eu sei que pós-pandemia tem muita gente ainda patinando, saindo de dívidas, respirando sem ajuda de aparelhos, né? Então, meu objetivo da rádio aqui é trazer essa informação e ajudar de alguma forma esses empresários e esses empreendedores, né? E quem está aqui, ó, no Facebook, o Nelson Júnior, falando que você é um verdadeiro mestre do digital. E ainda. E para ajudar ainda tricolor. Não vale, né? Tricolor. Amanhã tem. E a Andréia de Jesus Ferreira também está aqui conosco. O Pedro Paulo Abumucci é o brabo do digital. Lucão é fera. Muito bom, são amigos. Você contratou. Esse é o pessoal do BNI One. Algumas pessoas do BNI One são parceiros. Inclusive, recomendo alguns deles, viu, Gê, pra estar aqui. Tem gente fera aí, tá? Nessa turma toda aí. Então, eu vou precisar pedir pra você, depois me passa os nomes. Também tá aqui, ó, José Souza Júnior, um momento no mundo digital. E o São Rodrigo Paulino. Não entendi, mas tudo bem. José Souza Júnior. Muito bom. Obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui conosco. E o objetivo é esse, realmente. O G Beleza com você é trazer temas e convidados que realmente possam ajudar de alguma forma você que está empreendendo. E eu sei que é uma labuta, né, diária e constante, né? Por isso que eu faço questão de trazer. E outra, e você é muito didático, Lucas. Eu gosto de entrevistar você porque fica fácil. Que bom, fico feliz. E então, agora nesse momento que a gente está vivendo, não existe mais. É claro que tem ainda alguns empresários que você precisa estar educando e falando assim, olha, é importante você ter aqui na tua recepção, preparar a tua recepcionista e pedir para o teu cliente avaliar o teu negócio. Você está no Google Meu Negócio, porque são coisas simples que às vezes as pessoas não conseguem enxergar tal relevância para o negócio dela. Ainda tem esse comportamento que resiste ou que fala assim, não preciso disso? Eu acho, Gê, que o que acontece é que gerir um negócio parece que mudou muito, assim, por conta das tecnologias e tudo que a gente está falando aqui, mas na prática ainda exige o que eu gosto de falar, que é o sentar a bunda na cadeira e estudar, é o olhar para os processos. Negócios são processos, são pessoas. Então, no fim, não mudou tanto assim nesse aspecto. E aí, o que você está falando é muito importante, porque às vezes as pessoas olham para o digital e o pessoal das agências vai lá, fala um monte de termo em inglês, aquela coisa que parece super complexo, super tecnológico, e até em certo modo. E aí parece um milagre no fim das contas. E não é um milagre. Você conta tem um guru? Exatamente, tem muito trabalho ali. E acha que, eu vou colocar um anúncio no Facebook e o cliente vai aparecer aqui. Ou melhor, daqui a pouco o Lucas vai voltar aqui com um saco de dinheiro falando, olha, vendi pra caramba, tá aqui, você pode colocar no bolso. E não é assim. A gente faz uma parte do trabalho onde vão ter oportunidades de negócio. Pode ser que tenha oportunidades que não são boas no começo, porque a gente também está afinando ali o anúncio, a inteligência, a comunicação, está entendendo o comportamento do cliente na internet. E quem vai me trazer essa informação, esse retorno, né, o feedback que a gente fala, que é o retorno sobre se é um bom lead, se não é, se está vendendo, se não está, é a gestão de vendas do próprio empresário, que continua sendo a mesma. Com metas, com atendimento bem feito, com uma gestão ali dos contatos, com uma ligação bem feita,
Tudo Verdade. isso ajuda o marketing a vender mais. Porque não existe o milagre que vai acontecer, que eu vou contratar uma agência, que ela vai definir uma campanha para mim, que vai segmentar direitinho o anúncio, Não tem. e aí vai chover de clientes se eu não tiver uma retaguarda, uma recepção que entenda, que faça aquele bom atendimento, aquele atendimento humanizado, que conheça a campanha, que saiba a campanha que está rodando, porque às vezes você vai no comércio, a pessoa está mais perdida que tudo, ela não sabe o que está acontecendo. Sim. Né? Então, existe também um papel do empresário, do empreendedor, de preparar essa retaguarda, de preparar essa equipe deles e falar, não, vamos andar de mãos dadas, a gente vai fazer esse trabalho juntos, porque não é responsabilidade só da agência. Sim. Existe um compromisso, um comprometimento que quem está contratando também. Sabe, Gê, aconteceu mais de uma vez aí nos últimos tempos, aí nos últimos meses, a gente entra em cliente novo e uma das coisas que a gente faz na fase de planejamento é fazer o que a gente chama de cliente oculto. Eu vou em alguns concorrentes Sim. e eu converto ali no WhatsApp do concorrente, eu vou no site e clico no botão do WhatsApp, mando um e-mail para ver quem que tá me respondendo, como que essa pessoa me responde. Com agilidade na resposta. Olha os anúncios, enfim, faço como se eu fosse um cliente Sim. do concorrente para eu poder analisar como que o meu cliente está em relação aos concorrentes. E o que a gente pode fazer melhor e o que a gente pode copiar também. Sim, fazer Né? um benchmark, né? Um bom E benchmark. aconteceu mais de uma vez recentemente de eu falar pro meu cliente assim, olha, se você responder o WhatsApp em 5 minutos, você ganha o cliente. Porque eu fiz cliente oculto aqui em 3 concorrentes seu e a resposta mais rápida que eu tive foi em 2 horas, por exemplo. Então você entende que nesse caso não tem a ver necessariamente com qualquer botão que eu possa apertar lá no anúncio, tecnologias, Sim. falar termos em inglês. No fim das contas, o que vai fazer diferença nesse anúncio é a atendente, a recepcionista, atender sim, rápido. Sim, essa agilidade. Olha, você tem mais gente aqui, no seu fã-clube aqui. O José Souza Júnior falou assim, um monstro no digital e São Paulino nato. Esse aqui deve ser São Paulino É também. o JJ. Arnaldo Zoelas Júnior. Parabéns, Lucas. Esse é fera demais. Alex Souza. Lucas é o melhor. Gente, eu vou trazer o Lucas aqui toda semana, não é possível. Você que não fica esperto, já vou tomar seu lugar aqui qualquer dia. Eu vou ficar feliz, Tem um cara com esse potencial que nem você. Alex Souza. Lucas é o melhor. Parabéns pelo sucesso, irmão. E tem mais Obrigado, alguém gente. aqui também no YouTube. Quem tá? Lucas Ferraz. Boa, Lucão. Pra cima. Gente, obrigado pela audiência. É muito legal trazer pessoas que tenham um conhecimento, que tenham uma rede de relacionamento legal e que as pessoas torcem pelo sucesso, né? Isso é... Eu sou muito feliz, assim, por ter amigos como esses, assim, para ser sincero. Como eu falei, no fim das contas, a gente tá falando aqui de tecnologia, mas, de novo, né? O que importa ainda na vida continua sendo os nossos relacionamentos verdadeiros, continua sendo e aí com o cliente também. Sim. O cliente, ele não está interessado se você atende ele com um robô só, super rápido. Ele está interessado se você ouve com atenção. Continua sendo a mesma coisa de antes. Verdade. Sabe, Gê, teve uma situação que eu passei recentemente eu não vou citar o local, porque pode ser que seja ruim, assim, mas eu fiquei super chateado de estar num restaurante e aquela coisa sabe aquela coisa de você pedir com tablet e que tem vários restaurantes hoje em dia? Sim. E eu passei por uma situação que eu falei pro cara assim, olha, e olha que eu sou de tecnologia, né? Eu falei, eu não tô conseguindo pedir aqui, porque tá complexo, cada item aqui tem 1000 informações, eu não entendi os pratos, vocês podem trazer alguém pra me explicar aqui o prato, pra eu pedir? Eu quero pedir pra um ser humano, falei pro cara. Sim. Aí me trouxeram lá um garçom, a gente pediu, porque às vezes a gente acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Sim. E não é assim. A gente também precisa pensar em processo, precisa pensar em como que as pessoas vão se relacionar com aquilo, principalmente. É o que a gente chama até de experiência do usuário. Não adianta eu ter um tablet na mesa e achar que aquilo está resolvido, sabe? Acho que tem tantas coisas ali num processo de venda, por exemplo, que a tecnologia pode ajudar, mas toma cuidado para não delegar 100% da... Achar que ela vai substituir, né? Substituir e ser uma máquina de fazer dinheiro. Não é assim que funciona, né? Gente, vocês querem mandar uma mensagem aqui no WhatsApp da rádio? É 3318-2454. Aproveitar que o Lucas está aqui. Deixa eu ver. Entrou uma mensagem aqui no WhatsApp. Não entrou. Tá. Ô Lucas, a experiência que você tem, eu acredito que a transformação que o teu trabalho faz em vários negócios e vários clientes seus que começam. Eu lembro quando a gente trabalhava junto, né? Você fez um trabalho em G-Beleza durante muito tempo. E era muito legal trabalhar com você. Era fácil trabalhar com você. Que bom, fico feliz com o feedback.
Verdade, porque você é criativo, tem boa vontade, né? E tem coisas que realmente a gente não conhece tudo. A gente sabe de forma superficial e você tem aquela paciência de ouvir, de ir lá, marcar reunião, de explicar. E esse teste mesmo, né? De testar, tá, será que esse vídeo está convertendo mais que aquela foto, que a fachada do negócio? Enfim. Mas eu acredito que você tenha vários exemplos de cases que se transformaram com seu trabalho e estão com vocês há bastante tempo. Tem. A gente tem um orgulho de ter muitos clientes que estão há bastante tempo, assim, sabe? Isso é muito bom. Primeiro que eu fico muito feliz, assim, de ouvir isso, porque eu acho que é onde eu mais invisto o meu tempo em melhorar essa experiência do nosso cliente lá. E uma coisa que eu vejo do digital, que eu acho que fica até como um aprendizado para quem está ouvindo a gente, é assim... quando a gente até brincou com a ideia do outdoor ou dos anúncios mais antigos, né? Sim. Muitas vezes para você colocar uma grana ali no outdoor, colocar num anúncio na rádio, por exemplo, você tem uma bala. Sim. Você tem aquela verba e você coloca aquela bala ali e todo o dinheiro que você tem naquele anúncio. E se ele não deu certo, paciência, não deu. No caso do digital, é muito legal porque é rápido da gente poder testar hipóteses. Sim. E esse é um ponto muito importante, Gê. Eu tenho percebido que cada vez mais o criativo, que é o que aparece ali no anúncio, é mais importante do que qualquer botão, qualquer coisa que eu possa apertar ali de tecnologia, de inteligência Sim. artificial que vai... É claro que são complementares, mas o que a pessoa vê no anúncio é muito importante. O que ela vê num vídeo, como você começa um vídeo, por exemplo... que chama a atenção dela, né? Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes é assim... Se você começar um vídeo de anúncio falando: oi, meu nome é G, eu sou aqui da G Beleza... Você concorda que só nisso já foi 3, 4 segundos e é o tempo que a pessoa precisava para pular o teu vídeo? Sim. Então, às vezes é só onde você fala determinadas coisas, como você começa, como você termina um vídeo. São detalhes no criativo ali e que não necessariamente eu preciso ter, super produção hollywoodiana da minha empresa. Não, pode ser um vídeo de celular, mas essa comunicação, ela pode fazer muita diferença no anúncio. E o que eu vejo... E é igual você falou assim, o cliente ele tá se acostumando e tal, mas eu acho que tem que tomar cuidado também para não achar que tudo se resume a usar a tecnologia. Vender continua sendo igual. É resolver problemas de pessoas. Sim. É se conectar, ouvir o cliente, entender qual que é a dor dele, entender as objeções e usar isso a seu favor num anúncio. E o meu trabalho é só veicular isso e extrair isso do cliente. Às vezes eu pergunto para meus clientes assim, qual que é o seu diferencial? Sério, às vezes eu demoro 4, 5 reuniões para extrair um grande diferencial mesmo, que a pessoa não sabe dizer um diferencial da empresa dela. E aí não tem um botão que eu aperte lá que saia um diferencial, sabe? Né? Não tem isso. Olha, quem entrou aqui também no Face é o Leandro Lucas, grande Lucas, arrase parceiro. Só a galera do BNI, depois eu quero contato mesmo, viu? Eu vou precisar. Vou indicar vários aqui para você. Sabe um exemplo que eu vou dar com experiência minha como consumidora? Você tá lá navegando no Face, na internet, buscando um sofá. Tá? Quero trocar o sofá da minha casa. Quando eu vou clicar em cima daquela imagem e me leva para eu baixar um app, eu fujo. Eu não quero mais baixar nenhum aplicativo no meu celular. Falei, gente, será que ninguém chegou para esse cara e falou o seguinte: eu não quero mais baixar app no meu celular, no meu smartphone. Eu quero ver realmente, eu quero as medidas do sofá, eu quero o valor do sofá, eu quero quase os modelos e as cores. E a grande maioria, uma boa parte, é a mesma coisa. O Instagram de negócio local, de pessoas que têm um negócio físico, você vai no Instagram da pessoa e na bio não tem o endereço de onde ela está. Aí você tem que clicar no link da bio, no Linktree, aí leva para um WhatsApp. Eu não quero o WhatsApp, eu quero saber onde você está. Coisa simples assim, realmente a experiência do usuário, né? Que faz parte a ideia de ouvir a pessoa, né? Entender, igual você falou, a experiência mesmo. Essa coisa do app tem um aprendizado interessante aí também, porque as grandes, não só as grandes marcas, né? Mas as empresas em geral, o grande ativo que a gente tem hoje é dados. Então, se você tem muitos dados sobre o seu cliente, por exemplo, pegar um salão de beleza mesmo, por menor que ele seja, se todas as clientes que vão lá, eu tiver um histórico de quantas vezes elas foram, quantas vezes elas voltaram, que serviço elas fizeram, quanto elas gastaram, telefone e e-mail, sim, eu consigo subir esses dados numa plataforma, por exemplo, do Google, do Facebook, para falar para ele assim, primeiro, eu posso fazer um anúncio específico para essas pessoas,
E segundo, eu posso fazer um anúncio para pessoas que têm comportamento parecidos com os delas, de compra. Então isso, é super legal. O app, ele aumenta ainda mais esse número de dados. Por quê? Ele consegue extrair ali do seu telefone algumas outras informações, óbvio, se você permitir. Por exemplo, outros apps que você utiliza, mas também o app ele tem uma função muito importante que é a notificação. Por isso que as marcas, elas querem muito que você baixe o aplicativo, porque elas querem te dar notificação. No meu caso, eu fujo. E aí o que as marcas fazem, e não é só você, a maior parte das pessoas fogem. Eu imagino. Porém, o que as marcas fazem para te prender num aplicativo, de repente é um desconto específico para quem compra pelo aplicativo, ou então opções de parcelamento a mais no aplicativo do que você teria no site. É aquela velha história te forçar a baixar mesmo. Que a gente fazia lá atrás, né, fazia no meu negócio, eu queria fazer uma pesquisa no meu salão. Pô, a cliente ela não quer gastar 2, 3 minutos do tempo dela para... Mas se eu falar para ela, olha, você ganha um procedimento tal, você ganha desconto no serviço tal, nossa, ela ficava ali meia hora preenchendo pesquisa para mim. E realmente é isso, né? Sim, é isso. Você tem que dar alguma coisa em troca. Mas essa coisa dos dados é muito importante, acho que até vale pro pequeno negócio aqui, sabe? Porque a gente não dá muita importância para isso, muitas vezes, mas isso é fundamental. E aí é onde uma inteligência artificial, por exemplo, ajuda muito. Imagina que você tem uma planilha lá no seu salão e assim, dá para fazer uma planilha de Excel, mas tem sistemas gratuitos na internet que fazem isso. Então é questão realmente de pesquisar e colocar para funcionar. Verdade. Que é o que a gente chama de CRM, né? Que é gestão do relacionamento com o cliente. E aí eu sei que cliente comprou, quanto tempo faz que ela comprou, o dia do aniversário, um monte de dados que eu tenho lá sobre ela. Que produtos essas pessoas compraram. Aí, quando eu tenho uma base de dados muito grande, de anos de clientes, por exemplo, eu começo a fazer algumas análises, por exemplo. Olha, toda cliente que faz o procedimento mais caro aqui de estética, ou de pintura, por exemplo, do cabelo, que custa mais caro, ela começou fazendo a unha, né? Você falava bastante isso, por exemplo, Primeira visita, Só que, para eu saber esse dado, muitas vezes, ele era manual ou no meu feeling. E, às vezes, uma inteligência artificial pode... Quando você dá todos esses dados para ela consegue fazer cruzamentos. E, às vezes, a gente não usa esses dados a nosso favor, porque a gente não sabe, ou a gente não cadastra os dados, ou a gente não sabe analisar também. E é nisso que uma inteligência artificial, muitas vezes, ajuda. A observar dados que a gente, como humano, não observaria sozinho. Vamos pro intervalo agora, Leandro? A Karen Oliva tá dando um oi pra nós aqui, ó. 2 feras, Lucas e G. Obrigado, querida. A gente volta daqui a pouco com mais esse tema, como a inteligência artificial e o marketing digital pode ajudar no seu negócio local. Até mais. Indaiatuba, São Paulo. Todos os sábados, às 8 horas da noite, o som toca pesado aqui na Jornal. Programa Espaço Alternativo. Todas as vertentes do mundo do rock, além de divulgar a cena musical independente de nossa região com entrevistas exclusivas. Apresentação, Serginho Lui. Produção e edição, Leandro Quitzel. Quer participar de enquetes e concorrer a prêmios? Os melhores sorteios de Indaiatuba estão aqui. Tem sempre um ponto de retirada pertinho de você. Confira! Casa de Carnes do Val, Mercado Santa Rita, no Carlos Aldrovandi, Alto Posto Colonial, Mercearia Zé Carlos no Oliveira Camargo, Mini Mercado Vila Havaí, Bazar da Volac, Loja Veste 10, Rua Candelária no centro, Revistaria Gavioli na Praça Dom Pedro II, O Pastelão na Praça Rui Barbosa, Papelaria e Revistaria Cidade Nova na 13 de maio, Shopping Jaraguá. Pegue agora mesmo o seu impresso e participe dos sorteios e concorra a ótimos prêmios. Muito mais que jornal, entretenimento. Conheça o novo portal de notícias de Indaiatuba e região. Acesse radiojornalindaiatuba.com.br e confira. Fique bem informado e participe das promoções. radiojornalindaiatuba.com.br.
Você sabia que é irregular direcionar a água de chuva e dos quintais para a rede de esgotos? A tubulação de coleta é dimensionada para receber água residual dos chuveiros, pias, vasos sanitários e ralos internos. E quando recebem água de chuva, o volume aumenta, causando vazamentos, transbordamentos e sobrecarga no sistema. Por isso, faça a sua parte e evite danos ao meio ambiente. Uma dica do SAI de Indaiatuba. Tarde Jornal. Diversão e prêmios na companhia de JP Edson. De segunda a sexta, à 13h, na Rádio Jornal. Todo mundo ligado na melhor FM. Rádio Jornal, a emoção de ser a primeira FM 107.1. Show de rádio. G-Beleza com você está de volta. Aqui com o tema como a inteligência artificial e o marketing digital podem ajudar o seu negócio local. Para você que é empreendedor, quer aproveitar e mandar uma pergunta aqui para a gente, 3318-2454, esse é o WhatsApp da rádio. E quero agradecer também os patrocinadores, Super Ótica São José em Indaiatuba, que está ali na Rua Bernardino de Campos 560, Simone Roldan, Moda Sustentável, Cambrechó Chiquérrima aqui em Indaiatuba, que está ali na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, 387 Esplanada, e o Espaço Formas, que é o Spa do Seu Cabelo, que elas trabalham com toda a parte de tricologia, queda de cabelo, patologias de couro cabeludo, especialista em cachos, e estão ali na Rua 5 de Julho, 707 Centro. Lucas, eu queria agora que a gente fosse para um lado mais prático, para um cliente que tem um negócio local e quer ter uma visibilidade maior ou vender mais. Por onde ele começa? Vai direto para o anúncio? Porque às vezes assim, ó, o que eu enxergo, a leitura que eu faço às vezes, a pessoa ela não tem uma rede social com constância quando ela não posta no Instagram, não posta no Facebook, não tem o Google Meu Negócio, enfim, algumas coisas basiquinhas que elas precisam ter, elas não têm, mas é por falta de orientação mesmo, né? Falta de conhecimento. Sim. E às vezes a pessoa acha que é aquele milagre de vou contratar uma agência e eu vou vender horrores. Começa por onde? No trabalho que você faz, chegou um cliente hoje de um salão de beleza. Por onde você começa? Muito bem. A gente começa do básico mesmo, assim. Então, quando você citou, por exemplo, o Google Meu Negócio, a primeira coisa muito importante para esse empresária que está ouvindo a gente entender é que ele tem que entender a jornada de compra desse cliente. Como que ele descobre hoje a empresa? Como que ele chega até lá? E aí, às vezes, ocorre um erro assim, todo mundo chega aqui por indicação, então o marketing não funciona. E muitas vezes o que acontece é que as ferramentas de marketing que deveriam estar funcionando, elas não estão boas. Sim. E aí é óbvio que vai chegar de outro lugar, né? Porque se não tá no Google Meu Negócio, se o Instagram não tá legal, se não tá fazendo anúncio, vai chegar por indicação, que é onde dá para chegar. E aí quando para a indicação, o mercado tá ruim, o governo não tá legal, porque nada ajuda. N desculpas. Né? Mas vamos lá, assim, como prática, você falou muito bem, eu acho que as ferramentas do Google, então o Google Meu Negócio é o principal, que é para você estar no mapa, quando a pessoa pesquisa, ela tá com a intenção de comprar. Então ela precisa te ver lá. Quanto mais informação tiver ali, quanto mais organizado tiver, com fotos, com o seu logo, o título do Google Meu Negócio, ele é muito importante pensar como que alguém pesquisaria por um negócio como o meu. E isso tá no título de alguma forma. Então vamos supor que a pessoa pesquise como salão de beleza em Indaiatuba. Para achar um novo salão de beleza, o nome do seu salão lá no Google poderia ser G Salão de Beleza em Indaiatuba. Entende? Algo que remeta ali. Agora, quando a gente vai para a mídia social, a gente tem que entender que na mídia social é uma mídia de desejo. Entende? O Google é uma mídia de intenção. Quando a gente fala de Facebook e Instagram, a gente está falando de desejo. Ou seja, eu preciso gerar um desejo em alguém a comprar aquilo que ela não está pesquisando naquele momento. Então, eu coloco lá aquele hambúrguer maravilhoso, suculento. Por quê? A pessoa não estava pensando em comprar um hambúrguer, mas aquilo deu vontade e ela passou a considerar a hipótese. No Google já não. Se ela foi e colocou hamburgueria em Sorocaba, ela está procurando comprar hambúrguer, ela quer aquilo. Então, existe uma intenção. E por que isso é tão importante? Porque, às vezes, a gente coloca o anúncio ali no Facebook como se fosse como se a pessoa já estivesse buscando, e na verdade ela não está. Eu preciso gerar desejo primeiro, antes dela comprar. Então, o que a gente faz geralmente no cliente é isso. A gente aprimora a comunicação
a depender do nível de interesse ou da jornada do cliente onde ele está. Se eu entendo que eu preciso gerar um desejo primeiro para depois ele querer comprar de mim, então não adianta eu chegar para ele e falar assim, compre agora, custa tanto. Ele nem sabia que eu existia ainda. Ele nem sabe que meu produto resolve determinado problema ou que desperta determinado desejo nele. Então, esse planejamento inicial é muito importante. O que eu mostro aqui? Sempre se colocando no lugar do cliente. Sempre. Imagina que alguém está vendo você pela primeira vez. Ela veio de Marte, ela não sabe o que é o produto que você vende, não sabe nada. O que eu mostro para essa pessoa? E outra coisa que você falou que é muito importante, que é assim... Quando a gente fala de conteúdo, que é o que é postado lá, é uma coisa. E quando a gente fala de anúncio, é outra coisa. Sim. Não necessariamente você precisa ter muito conteúdo para ter um anúncio bem feito. Lucas, o que eu sempre recomendo para meus clientes começa pelo anúncio, porque é o anúncio que já vai te trazer oportunidades de venda. O que não quer dizer que você não precise fazer conteúdo, porque o conteúdo ele cativa esse cliente, ele mantém o cliente com você depois. É crescido, né? Mas o anúncio pensa ali em 2, 3 criativos bons que você possa pagar e colocar no ar, que mesmo que você não tenha tantos posts ou não tenha aquela frequência que você deseja, que às vezes porque rola uma pressão assim, tem que produzir conteúdo todo dia, e no fim a pessoa não vende muitas vezes, mesmo produzindo todo dia. Por quê? Porque a lógica ali da rede, ela começa com o pagamento. A gente pode esquecer que a mídia digital, ela é uma mídia, e mídia ganha dinheiro veiculando anúncios pagos. É assim que funciona o jogo lá. Agora, o conteúdo ele vai ser importante para a gente manter depois esse cliente ativo com a gente de graça. Aí sim faz sentido. Mas, inicialmente, pensar no anúncio pago. O que eu posso pagar para aparecer de primeira para alguém aqui que queira comprar de mim hoje? Ou queira, pelo menos, iniciar uma conversa. Ô Lucas, e eu sei que você atende vários empreendedores de vários tamanhos, de várias faixas de faturamento, mas como fazer com que ele se destaque da concorrência usando essas ferramentas? Eu sei que você já falou um pouquinho, né, lá atrás, mas eu queria que você falasse um pouco mais de forma específica. Como que eu posso, que nem você falou que pergunta às vezes para o cliente, demora umas 3, 4 reuniões para ele falar para você qual o diferencial, né, que ele tem. Sim. E às vezes realmente você está ali naquela rotina, na operação, né, que consome muita gente, né? E você não sai daquela, você não tem a visão ampla quando você chega. Às vezes você tem uma visão muito mais, eu falei, nossa, mas é tão óbvio saber o diferencial desse cara, mas para ele não é, né? Teve uma vez que eu fui numa cliente que eu falei, qual que é o diferencial? Não sei. Eu falei, podemos dar uma volta para eu conhecer a empresa e tal? E aí tinha uma máquina lá que era um pet shop. E a máquina, ela falou assim, essa máquina custou uns 100 mil reais, ela faz todo tipo de exame no cachorro e tal. E, incrível, sai na hora. Eu falei, só pra eu entender, todo pet shop tem isso aqui? Toda clínica veterinária tem isso? Não, aqui em Indaiatuba acho que só tem a gente mais um. Eu falei, bom, prazer, diferencial. Esse é o seu, tá aqui, né? Mas como que diferencia, né? Que é a sua pergunta. Sim. É porque a gente falou, o criativo é muito importante. Eu posso contar uma história de diversas formas. Entende? Eu posso te contar a história da minha vida sobre diversas óticas. Eu posso começar de agora e depois eu falar, olha, vou te contar como é que eu cheguei até aqui e voltar. Eu posso começar da minha infância e chegar até aqui. Eu posso contar falando dos meus pais. Eu tenho 1000 formas de contar a mesma história. Para eu fazer um anúncio é a mesma coisa. Eu tenho 1000 formas de falar a mesma coisa. E aí, às vezes, quando a gente não entende esse diferencial, a gente não consegue também se diferenciar da concorrência. Aí tá todo mundo fazendo igual. Ou tem uma outra coisa também que acontece muito, que é alguém vai bem com um tipo de anúncio, aí todo mundo faz igual. Vai aquele monte de gente fazendo a mesma coisa. Geralmente, o que eu faço com meus clientes eu quebro a cabeça para tentar entender o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer de maluco, e as ideias são milhares, assim. Já teve situações onde a gente fez coisas mega malucas, assim, para poder chamar a atenção, para poder ter um diferencial. Porque se eu falar, compra essa caneca, porque ela é linda e custa 10 reais, todo mundo tá fazendo. Sim. Aí eu não me diferencio. Então tem 1000 formas de eu contar a mesma história, do mesmo produto. É engraçado. Ao mesmo tempo, acontece o oposto quando um cliente chega, no meu caso, salão de beleza, que eu dou mentoria, ela fala, eu quero nichar. Eu quero ser especialista em noiva. Legal, você quer ser especialista em noiva? Tá bom. Você vai no Instagram,
dela, não tem uma foto de noiva. Sim. Ah, quero ser especialista em loiro, em ruivo. Cara, você precisa colocar trabalho seu, pra hora que a pessoa olhar, falar, nossa, esse é o cara que eu quero ir. Sim. E daí tem um caso do profissional de São Paulo, Romeu Felipe, ele é o cara do loiro. Tem gente que sai de qualquer estado do país e vai pra lá, pega voo, vai lá fazer o cabelo com ele. Pra ficar loiro. 6, 7, 8 mil reais. É o nicho dele. É especialista, é o mago das loiras, realmente. Eu conheço falando. esse cara, eu lembro que quando a gente trabalhava junto, você já tinha me Era apresentado. ele começou como educador da vela, um profissional super sério, super estudioso, sabe, minucioso naquilo que fazia, e eu adorava o treinamento com ele. E hoje ele é uma referência, de tanto fazer, repetir, fazer, estudar e focar. Sim. Mas tem gente que quer trabalhar com nicho e você vai na rede social do cara, acontece muito isso? Acontece. Aí tem duas coisas importantes que eu acho que aí para ir bem pra prática, né? Sim. Para um anúncio. Isso que você falou é essencial, que a gente chama de prova social, que basicamente é o depoimento. Sim. A prova social ela serve para duas coisas. A primeira é o que você falou. Pô, se essa pessoa tá dizendo que ela é especialista em noivas, e aí tem lá 1000 noivas no seu Instagram, tem depoimentos de noivas falando que foi o dia mais incrível da vida dela, você ganha uma Sim. credibilidade ali. O segundo ponto que a prova social traz, e aí entra esse segundo aspecto, que é a objeção do cliente. Porque um nicho, um grupo de pessoas, elas têm as mesmas dúvidas, os mesmos problemas. Então, eu brinquei aqui com o negócio da caneca, por exemplo. Então, eu posso falar assim, você já teve a dificuldade de poder colocar um líquido quente num recipiente, queimar a mão? Opa, eu tô trazendo ali o problema. E aí alguém pode falar assim, mas eu tenho copo, por que eu vou querer uma caneca? Por que eu vou pagar mais caro numa caneca? Olha, porque a minha caneca, ela tem esse equipamento aqui que é para você segurar e você não precisa ter contato direto com o produto. Sim. Óbvio que uma caneca, todas elas têm isso. Mas quando eu paro para pensar num produto desse, ele foi inventado por isso. Para eu não queimar minha mão, eu seguro assim. Sim. Certo? O que seu produto tem que vai responder às objeções do cliente? Então, no caso da noiva lá, por exemplo, por que eu faria nesse salão e não no outro? Olha, aqui para as noivas a gente tem um atendimento especializado, a gente tem um desconto para todas as madrinhas e convidados do casamento. A gente tem uma limusine que leva você na porta da igreja também, se você quiser. Enfim, eu tenho aspectos ali que resolvem dores daquele público. E aí Sim. o anúncio, ele precisa dizer isso. Não tem como a pessoa adivinhar. Sim. Né? Então, geralmente o anúncio ele começa com essa dúvida, sabe? Olha, você já passou por isso? Já pensou que talvez o seu problema pode ser esse? Você já se imaginou em tal situação? E a pessoa que tá com aquele problema fala assim, isso aqui é pra mim. Essa pessoa tá falando Você tá comigo. falando comigo, é. Por isso que o criativo do anúncio ele é tão ou mais importante do que qualquer botão que a gente aperte lá. Porque, claro que tem uma segmentação, tem uma inteligência artificial e tudo mais, mas o que eu falo no anúncio, o que eu mostro, é muito mais importante do que qualquer técnica que a gente use ali. Mas é verdade, eu lembro quando a gente fazia Dia da Noiva, o nosso diferencial era não atrasar. A noiva ficava pronta meia hora antes do casamento. Aí todo mundo chamava atenção porque assim, qual que é o paradigma? Noiva atrasa. Não, noiva não atrasa. Aqui noiva não atrasa. Então era uma loucura. E porque... se você consegue comprovar isso ainda, de repente uma noiva vai lá e dá um depoimento e fala assim, aqui Sim. não atrasou. Meia hora antes eu tava lá. Isso é verdade, ó. Teve até um exemplo de uma noiva que ela casou no domingo. Nós arrumamos 70 pessoas no domingo. E ela precisava estar pronta às 10h30. Nós começamos às 5 da manhã, servindo café para todo mundo. 4 horas da manhã estava no salão. E 10h30 estavam todos prontos. Nossa senhora, é uma loucura, mas assim, a gente entregava isso. E no final, no dia ali, a noiva estava no salão, gravava o depoimento e falava, olha, pontualmente às 10h30 eu estava pronta. Às vezes o motorista atrasava. mas a noiva estava pronta. A noiva estava pronta. Então, e realmente, Lucas, não é tão simples você falar e o cliente ter essa percepção de saber qual o diferencial dele. Mas a empresa tem que ficar muito atenta, porque para o cliente dela, ela acha que é óbvio o que ela está fazendo. Uma vez eu conversei com um dono de uma floricultura, ele falou assim, mas é óbvio que eu vendo flores. Falei, claro, vamos lá então, se alguém morrer, eu quiser dar uma coroa de flores para, né, como forma de condolências, tal, eu posso comprar com você? Não, eu não vendo isso, eu vendo presente. Eu falei, então não é tão óbvio.
Porque concorda que são flores também? Sim. E às vezes o cliente pode estar... Então, muitas vezes o anúncio, a gente deixa de falar o óbvio achando que o cliente já sabe. O cliente não sabe, ele não sabe o óbvio. E aí fica reclamando assim, mas o cliente vem aqui, todo mundo vem perguntar a mesma coisa. Que bom que vem perguntar. E outra, Tá dando oportunidade. Tem 2 pontos ali. Tá dando oportunidade pra conversar. E segundo, talvez você precise dizer isso com mais clareza no seu anúncio, porque não tá claro lá. Mas tá escrito lá. Cara, aí que o cliente sempre tem razão. Se tá escrito lá e ele não viu, não sei, pode estar escrito num lugar que tá mais invisível, pode ter muita informação, e aí não ficou claro pra ele de tanta informação que tinha lá. Aprender com o que o cliente está trazendo pra gente e que às vezes a gente acha que é óbvio e não é. Verdade, mas o cliente ajuda muito a gente a trabalhar, né, Lucas? Trazendo as percepções dele, e é o que você falou, o empreendedor, o empresário, ele precisa estar muito atento a essa comunicação, a esse feedback que o cliente traz e não se ofender. Muitas vezes tem gente que fala assim, mas do meu negócio eu entendo. O que esse cara tá achando aí que vem falar, botar o bedelho aqui? Não, do meu negócio entendeu. Não, nem sempre você entende. O cliente tem uma percepção mais afinada e a gente precisa estar atento o tempo todo e olhar e perceber esses detalhes que o cliente traz para nós. Fala, cara, eu tô do teu lado. Eu quero que você tenha sucesso, por isso que eu tô te falando. E entender também quem não é um bom cliente para você também é importante. Sim! Porque às vezes o cliente vai lá e dá um feedback, você fala assim, é sempre ruim receber um feedback negativo, mas eu percebi que esse perfil de cliente não é um bom cliente pra gente. E tá tudo certo também. É importante a gente saber demitir esse cliente. Sim. Não é o cliente que eu quero atender. E às vezes a pessoa fala assim, o cliente tem razão. Nem sempre. Nem sempre. Mas quando você tem isso muito claro, o cliente que você atende, público-alvo que você atende, que você já mapeou ali, que você estudou, ok, esse cara não faz parte do seu público. Não é esse que eu quero atender. Eu tinha uma dificuldade em demitir, mas eu demiti vários. E assim, Gê, trazendo pro anúncio essa experiência do quem não é um bom cliente, acontece muito assim, eu investi em marketing, coloquei milhares de reais aí, e só veio o cliente ruim. Só veio lead ruim, nunca fechava nada. Tá. A gente tem que analisar, porque às vezes o anúncio ele não tá claro com quem estava querendo falar. E aí tava chegando pra um monte de gente ruim, de fato. Sim. Né? Eu vejo anúncios recentemente, assim, cada vez tá mais comum isso. Anúncios começam assim, eu quero falar com você que é noiva. Se você não é, pode pular esse anúncio. A pessoa fala com clareza isso. Sim. Porque ela tá Já delimitando. descarta. Eu não quero falar com outras pessoas que não sejam esse perfil. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem também eu saber com quem eu não quero falar. E aí, às vezes, o anúncio ele tá querendo abranger todo mundo. Eu vendo pra todo mundo. Aí chega na hora, Não vende pra fica ninguém. reclamando porque vende pouco. Tá, mas você não vendia pra todo mundo? Todo mundo é todo mundo, né? Quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém, Não vende né, pra Lucas? ninguém no fim das contas. É. E mesmo uma empresa que ela não tem nicho, né? Vamos pegar um salão de beleza que ele não tem nicho. Ainda assim, na hora de fazer um anúncio, nichar é importante. Então, olha, eu vou falar só com você, loira. Tá aqui, eu fiz um monte de loiro. O loiro tem essa objeção, essa dúvida, esse problema. Eu quero falar com você, noiva. Eu tenho esses. E aí no anúncio você consegue segmentar Sim. e falar com aquele público. Verdade. Mesmo que o seu salão ele atenda a outros públicos, você precisa segmentar. A gente vê muito isso na área de imóveis. Um cliente que compra um apartamento, Minha Casa Minha Vida, é diferente de um cliente que compra uma casa no Vila dos Pinheiros, Sim. de 3 milhões de reais. Sim. Concorda? Sim, total. E eu preciso comunicar diferente. E a imobiliária vende os dois produtos. Nossa. Como é que eu vou fazer Sim. o mesmo anúncio para os dois? Impossível. Não. Você não capta e você não chega, né? Lucas, eu queria que você falasse agora um pouco mais do seu trabalho na Biped Digital. Que tipo de trabalho você faz além de anúncio? Fala um pouquinho mais de forma específica para quem está aqui, que eu tenho certeza que muita gente vai depois procurar você para bater um papo. Muito bom. Obrigado, G, pelo espaço. Bom, a Biped, a gente faz um trabalho específico na área de performance, que a gente fala, né? Que é de desempenho de vendas. A gente quer usar o marketing e a tecnologia para gerar vendas para o negócio. E aí, primeiro é utilizar toda essa estratégia de comprar anúncios em mídia digital. Então, quando a gente fala de mídia digital, em geral é Google, Facebook Ads, né? O Meta, Sim. agora, né? Fora isso, como eu falei, a gente também entende como é que o cliente, o que é uma venda para aquele cliente e mapeia como é que é uma venda para ele, quem é um bom cliente, como que é o processo de vendas. A gente
entra um pouquinho no processo de vendas. Eu não faço treinamento de vendedores, mas, por exemplo, se eu precisar ajustar um texto que a recepcionista está mandando ali no WhatsApp quando chega um cliente novo, a gente ajusta. Se eu precisar ajustar como que a recepcionista, o atendente inicial ali, está inserindo informações numa planilha de vendas, a gente ajusta. A gente faz implementação desse CRM também, de uma forma para fazer uma gestão da área de vendas um pouco mais básica. Um terceiro ponto muito importante que a gente faz é medir tudo isso. Se você não mede, você não controla o seu investimento em anúncio, em marketing em geral. Então, eu falo que o nosso trabalho é muito parecido com um assessor de investimento, sabe? Você analisa aqueles indicadores. A gente vai entender primeiro o que é um indicador para aquela empresa e depois é personalizado. Sim. E depois analisar junto com eles em reuniões periódicas o que aqueles indicadores estão dizendo. E aí, isso também é um outro ponto muito importante, que não tem milagre. Às vezes a gente faz ali 1, 2 meses de anúncio e não tá ainda perfeito, não tá saindo os resultados que a gente queria. Só que os números estão dizendo ali coisas que a gente precisa aprender com eles. Então, olha, tem um indicativo ali que isso aqui funcionou mais do que isso. Então vamos colocar mais dinheiro aqui, menos dinheiro ali. Tudo isso é uma construção para que daqui a um ano essa empresa possa estar gerando de uma forma mais sustentável. E às vezes o empresário ele acha que no primeiro anúncio que ele vai fazer vai bombar. Pode acontecer, mas é muito mais difícil. Não tem muito milagre, né? Ô Lucas, e qual o tipo de empresa que você atende? Pequeno, médio, empreendedor? A gente atende, no varejo a gente consegue atender ali o pequeno empreendedor, o micro é mais difícil, assim, então geralmente as empresas que têm ali acima de 5, 6 funcionários ou que têm um faturamento acima de 70, 80 mil reais por mês já são bons clientes pra gente. O ótimo cliente, aquele que é muito bom, quando ele é varejista, ele tem várias unidades. Sim. Isso acaba sendo uma estratégia conjunta. Ou empresas que vendem no formato que a gente chama de inside sales, que é aquela equipe de venda interna. Sim. Está sendo cada vez mais comum. Porque o vendedor na rua, ele custa caro, ele às vezes a gente não sabe se ele está trabalhando ou não, tem aquela coisa toda. É claro que ele pode ajudar, mas muitas empresas estão trazendo a equipe de vendas para o telefone, para o WhatsApp, para dentro da empresa, montando uma equipe ali, e a gente faz um trabalho de organizar esse time de vendas ali também, organizar também como que eles estão atendendo aqueles leads que estão chegando e analisar os dados de, olha, basicamente fazer um funil. Teve tantos cliques no nosso site, teve tantas pessoas que clicaram aqui preencheram o formulário, clicaram no botão de WhatsApp, dessas tantas receberam uma proposta da nossa equipe e dessas tantas fecharam. Legal. Então, resumindo, eu consigo saber o retorno sobre investimento. Olha, você investiu tantos mil reais em anúncio, mais o salário da equipe aqui, mais todo a energia, o ar-condicionado, a internet aqui desse espaço, e te retornou como negócio tantos mil de faturamento. Então, a cada R$1 que você colocou, faltou 3. O empresário vai ter esse número a depender do dado que eu também tiver acesso. Porque pode ser que ele fale assim, eu não quero que o Lucas tenha acesso ao meu faturamento. E vai tomar a decisão de forma mais assertiva. Se ele quiser me dar de dado, eu vou dar para ele de volta um retorno sobre o investimento. Legal. E como encontra vocês nas redes sociais, como tá? Para me seguir pessoalmente na lucas.biped e @biped digital no Instagram também, lá tem conteúdo também, pode conversar comigo também pelo direct, tem outras pessoas também que trabalham lá com a gente que podem atender e assim, tô totalmente à disposição, de repente a pessoa quer agendar um papo para entender, fazer um diagnóstico, a gente faz isso de uma forma tranquila, analisando, já na reunião de venda ela já é um diagnóstico daquela empresa, muitas vezes. Sim. Mesmo que ela não compre da gente, ela sai pensando, isso para mim já é o que importa. Que legal. Lucas, obrigado por seu tempo, por estar aqui hoje, numa terça-feira, nesse horário. Tamo junto. Obrigado pelo conhecimento, por você passar esse know-how que você tem, né? Tão jovem, né? Você é super novo. Obrigado pelo jovem, mas não tô tão jovem mais assim, não. Já fui mais. E logo, espero que você esteja de volta aqui. Obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a você que esteve conosco aqui no canal do YouTube da rádio, no WhatsApp e no Facebook. E até o próximo G Beleza com você.